O ano era 2009 e o Brasil enfrentaria a atual campeã do mundo, Itália, que na época era uma seleção espetacular, cheia de grandes jogadores. Mas nessa partida, o Brasil daria um show. E assista esse vídeo até o final que você vai entender e vai ficar claro que Dunga cometeu um erro grave de convocação na Copa do Mundo um ano depois, por não convocar gênios como Ronaldinho Gaúcho. Mas atrás do Pirlo ele sabe muito. Olha o lançamento do Pirlo, olha a bola que ele botou, grosso! Gol! Não, tá impedido. No começo da partida, a Itália ainda conseguiu fazer 1-0, mas o gol estava impedido. Depois disso, só deu Brasil e ficava claro que os jogadores mágicos que Dunga tinha dado um chance nessa partida mostrariam muito futebol. Joga no Milan, joga no Inter, hoje eles estão de companheiros na seleção brasileira. Robinho partiu pra bola dela, bobeira! Cannavaro! O Buffon chamou a atenção no último instante. Nesse amistoso, Dunga testaria dois grandes jogadores, Ronaldinho Gaúcho e Adriano Imperador no ataque. É incrível como eles jogaram tão bem, mas mesmo assim não foram convocados para a Copa do Mundo no ano seguinte. Shot on Milano. Good ball too to Maicon. Robinho attacking the near post. Hooked away by Cannavaro. Dunga era um treinador no estilo exército, aquele tipo de treinador que exige total comprometimento dos seus atletas e total força física. Mas nesse jogo ficaria provado que ele não poderia ter deixado de forma nenhuma Ronaldinho Gaúcho e Adriano de fora. Nesse jogo, como você vai assistir nesse vídeo, Ronaldinho Gaúcho deu um show e mostrava que deveria ter ido para a Copa no ano seguinte, já que ele era o camisa 10 do Milan e o rei de assistências da temporada italiana. O Brasil jogou muito bem essa partida e mostrava que Dunga, sim, estava certo em ter jogadores dedicados que faziam de tudo pela seleção, mas abrir mão de craques como Ronaldinho Gaúcho e até mesmo Marcelo, que você está vendo aí na imagem, foi um grande erro. E é claro, principalmente na época, Neymar e Ganso, que vinham fazendo uma temporada espetacular e também não foram convocados. Outra vez pro Felipe, aí pra Ronaldinho, os três se juntam por ali, Robinho, Ronaldinho, Felipe e Elano, tocou pra Robinho, lindo toque pra Elano, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! E é incrível ver como o Brasil enfrentou uma seleção tão forte como a Itália, cheia de grandes jogadores e considerado um dos melhores sistemas defensivos do planeta. Mas mesmo assim, o Brasil deu o show e, na minha humilde opinião, muito disso era por causa de jogadores como Ronaldinho Gaúcho, que estavam em campo, que só sua presença em campo já obrigava o treinador adversário a dedicar muito foco e muito tempo em cima de Ronaldinho Gaúcho, fazendo com que os outros jogadores brilhassem cada vez mais. Outro jogador que fez uma partida espetacular foi o Robinho. Imagina na Copa de 2010, Robinho, Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, até mesmo Luiz Fabiano e vários outros jogadores como Neymar, é claro. A seleção de 2010 poderia ter uma baita seleção, mas Dunga preferiu, claro, mostrar mais jogadores comprometidos do que ter aqueles jogadores completamente fora de série e técnico. As it is, it's the other captain, Lucio, charging forward. Yellow shirts to his left and right. Look at this run. Ronaldinho, Robinho is in there. It's not a good ball in. Ele apareceu no meio. Robinho, na boa, tomou dele. Ainda Robinho insiste, carrega, pedalou, trouxe para a perna esquerda, bateu. Gol!
quando Robinho simplesmente humilhou a defesa italiana, fazendo um golaço espetacular, deixando o Buffon ajoelhado no chão, mostraria que Dunga era sim um bom treinador, mas que não poderia ter deixado tantos jogadores craques como Ronaldinho Gaúcho e Adriano, que levavam a marcação e faziam jogadores como Robinho ter mais espaço, menos responsabilidade e poder brilhar dentro de campo. Enviou o Pirlo, ele tomou do Pirlo, saiu do Pirlo, encarou o zagueiro, pedalou, já se complicou. There appeared to be nothing on. The chance seemed to have gone here, but charged down as he did so. Melo's lost it again. Adriano still coming through. Outro jogador que ficou de fora foi Adriano. Claro, Luiz Fabiano na época estava numa melhor fase, mas você abriu mão de um Adriano para ficar no banco de reserva, que poderia ter ajudado muito na partida contra a Holanda na Copa do Mundo de 2010. Adriano checked on the edge by Callum, including Buffon. On this occasion, he doesn't get it right. Italian fans trying to do their bit just to lift their team. Garossi shots! Garossi caught it well. Second Brazilian corner. Ronaldinho swinging it in. It's come out as far as Robinho to strike. Maicon now. Easily away from Pirlo. E é legal demais ver como o Brasil jogou tão melhor que a atual campeã do mundo, Itália, cheia de jogadores tão fora de série. Grosso arriving. 32 next week, showing no sign of tiredness this evening, but that was a bad ball. Ronaldinho. Here come the drinks. E é incrível pensar que uma seleção que tinha Ronaldinho Gaúcho ainda tão bem fisicamente não o levou para a Copa apenas um ano depois. Shots on here, what a shot! And it just rose at the last moment and then took it just delicious flick from Milano. Robinho checks to see who's in. That was magnificent. Here's Ronaldinho. 2 minutes of added time at the end of this first half. Can Brazil find a third? Marcelo. Robinho. Milano shot. Ronaldinho e Robinho nessa partida infernizaram a defesa e todo o time italiano de uma forma que é muito legal de rever. Back to the other. Maicon. It's been a feature of the game that fullbacks from both teams have been getting forward, and it's Proto who. Maicon in behind Grosso, and the cross line reach Ronaldinho. Garossi and Pirlo over it. Ronaldinho's not. Olha a dedicação que o Ronaldinho Gaúcho teve nesse jogo, e é incrível ver como os jogadores da Itália tinham que respeitar muito a seleção brasileira, graças a esses nomes de peso que estavam jogando nessa partida. Pirlo asking Zambrotta to make the run. Zambrotta duly obliges. He's away from Juan. He's whipped the cross in. More tricks from Robinho. They can find one goal might lead to. Outro jogador que foi um absurdo não estar na Copa de 2010 foi o lateral esquerdo Marcelo, que ele teve sim um problema com o Dunga por uma suposta lesão que ele não teve que sair da seleção. Mas mesmo assim, você abrir mão de um jogador que já era titular absoluto do Real Madrid para colocar Michel Bastos lateral esquerdo não faz sentido hoje em dia. Fica muito claro que o Brasil poderia ter uma super seleção jogando em 2010 e abriu mão simplesmente por convicção do treinador. Ronaldinho pokes it forward. Just bounced off Adriano and free kick goes Italy's way. 2 goals chalked off. Grosso early in the first. Tony midway through the second. That is a foul. Worst challenge of the night. Ronaldinho. Ronaldinho. Camoranesi had a clear kick at his heels there. Só a atenção e a dedicação que a Itália tinha que ter com o Ronaldinho nesse jogo fazia que todos os jogadores tivessem muito mais espaço e o jogo
fluísse muito melhor para a seleção brasileira. Caught by Camoranesi. It's another foul. Ronaldinho. Marcelo. Poor challenge this time by surging run, not dissimilar to that ultimately led to Brazil's second goal. Here he cuts it short, just inside Italian territory. E o Brasil venceu essa partida por 2-0 contra a atual campeã mundial Itália, que tinha um timaço. E é incrível pensar que Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Neymar, Ganso, Marcelo não foram convocados para a seleção, onde em 2010 poderia ter tido um timaço, ou pelo menos várias opções do ataque. Mas deixa no comentário, você acha que a minha opinião sobre a convocação errada de Dunga é só uma opinião minha, ou você concorda ou você discorda? Deixa no comentário. Valeu, torcedor, se inscreve no canal e tamo junto.